Olá! No programa de hoje vamos falar sobre a importância da filosofia para entender a condição humana e como esse entendimento pode influenciar os jovens e o futuro. Vamos falar ainda sobre ciência, medicina, política, amor e Deus. O tema do programa é a arte de refletir. No Ciência Livre de hoje, Ben Schmidt entrevista o filósofo, escritor, professor e coordenador de curso da Faculdade de Comunicação da FAAP, Luiz Felipe Pondé. Vamos lá? Nessa tarde, o programa Ciência Livre tem a imensa honra de ter como convidado o professor Luiz Felipe Pondé, professor de filosofia da FAAP, da PUC. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E Pondé, logo de início, não poderia faltar, já que nós vamos conversar de filosofia, o que são os gregos para um filósofo como você? O que eles te trouxeram? Primeiro trouxeram a minha própria profissão, né? Eu lembro quando eu estava na graduação de filosofia, eu pensava assim, putz, eu estou fazendo a mesma coisa que o Platão, que o Aristóteles, né? Mas os gregos trouxeram uma tradição que é a ruptura do pensamento entre o que o homem é capaz de fazer por si só e o que ele depende dos deuses, né? A filosofia nasce na Grécia em conflito com a religião grega. Nasce questionando, porque a religião grega, que eu gosto muito, se eu tivesse que ter uma religião, eu praticaria a religião grega, na verdade, que é a religião trágica, certo? A concepção trágica de mundo marca muito o meu pensamento, mas o Platão, Sócrates, Aristóteles, eles se contrapõem à ideia de que o nosso destino está na mão dos deuses e defendem a ideia de que o homem é capaz de pensar por si só, em alguma medida, não totalmente, mas é capaz de construir seu destino, é capaz de ser racional, controlar suas paixões. Então a filosofia nasce desse jeito. Ela nasce num conflito com o mito, né? Você continua lendo os gregos? De vez em quando você tem esse hábito de ter essa releitura, por exemplo, em algum momento, por exemplo, nesses últimos 5 anos, você releu alguma coisa? Platão, por exemplo? Na verdade, nos últimos 5 anos eu reli mais Aristóteles do que Platão, porque como eu gosto muito da ética aristotélica das virtudes, a ideia de que a ética é uma ciência na contingência, no acaso, sem nenhuma segurança, digamos assim, e a ideia do Aristóteles de que virtude é uma coisa que você desenvolve no ambiente que ele é hostil, né? Do tipo, ainda mais na nossa época que está na moda, todo mundo quer dizer que é legal e que é ético e que bonito e não sei o quê. Quando você estuda Aristóteles, entre outras coisas, você aprende que a virtude é uma coisa que cresce no ambiente hostil. Você só pode dizer que é corajoso se você tiver motivos para ser covarde. Você só pode dizer que é honesto se você conseguir roubar 1 milhão de euros e ninguém descobrir. Você só pode dizer que você é fiel se você tiver a chance de não sê-lo e for. Então, eu, na verdade, gosto muito mais de Aristóteles nesse sentido do que do Platão. Mas eu leio muito mais tragédias gregas do que filosofia grega. Como eu disse, eu gosto muito da visão trágica de mundo. E a Grécia era assim mesmo? Por exemplo, uma vez um aluno me perguntou, se você ficasse doente, e isso fosse possível, você preferia ser tratado no Epidauro,
né, nos epidauros gregos ou num hospital de ponta aqui de São Paulo, o que você responderia? Eu acho que provavelmente num hospital de ponta em São Paulo. Eu acho a longevidade um ganho. Para ter mais tempo de fazer mais coisas que eu quero. Mas essa coisa essa apologia a que a Grécia era extraordinária e que hoje ela é um pouco de sonho, como você imagina, por exemplo, a vida naquela época? Olha, Beni, essa tendência a idealizar a Grécia é uma tendência que aparece na filosofia romântica no final do 18, começo do 19 na Alemanha. Isso por uma razão que é o seguinte: o romantismo é um movimento que tem tanto manifestação filosófica quanto literária, que é uma reação à modernização. Então, os românticos, para além da história do amor romântico que todo mundo conhece, em filosofia o romantismo é um mal-estar com a modernização. Então, os românticos são aqueles caras que dizem: olha, a modernização não vai dar certo, vocês só pensam em técnica, em dinheiro. Então, os românticos olham para trás, entendendo que o passado é melhor do que o presente e o futuro vai ser uma miséria. Porque Mary Shelley é uma romântica, Frankenstein é uma obra romântica. Então é nesse movimento de idealização do passado que os românticos alemães vão idealizar a Grécia. E vão inventar, de certa forma, uma Grécia maravilhosa, em que as pessoas eram completas, em que havia uma relação entre o que a gente chama de humanismo e medicina, por exemplo, ou que havia um trânsito entre crenças religiosas e mundo cotidiano. Mas isso é muito construção de idealização, né? Não resta dúvida que a Grécia inventou a democracia dentro de certos limites, mas a Grécia tinha escravos. Aristóteles dizia que quem pode conceber uma civilização sem escravos? Isso é evidente para Aristóteles. Ele disse isso. Óbvio, ele diz isso. Quer dizer, por quê? Porque uma pessoa que... Como que uma pessoa que tem que escrever grandes obras vai ter que lavar louça? Certo? Como que uma pessoa que tem que pensar o mundo deve se ocupar de varrer a casa, sei lá, ou de fazer a comida, ou de cuidar dos cavalos? Então, a Grécia, não tenha dúvida que a Grécia foi, eu acredito, talvez a maior civilização antiga que existiu, ao lado de Roma, que também foi grandiosa, do mundo ocidental. Mas a Grécia estava longe de ser perfeita. Por exemplo, Aristóteles também dizia que a mulher é um homem que não chegou a contento no desenvolvimento. Então, a democracia grega era uma democracia entre homens e cidadãos atenienses. Então, não existe essa Grécia perfeita. Beni, eu não acredito em perfeição, né? Eu não acho que nada é perfeito, eu não acho que o mundo tem cura. Professor, e eu me lembro agora, durante o seu arrazoado, Epicúros, epicuristas. Sim. E que eu gostava, toda vez que eu li isso, me lembrei agora, que o Epicuro disse para os alunos que a morte não devia significar nada para eles, porque quando a morte existe, a vida não existe, e quando eu estou vivo, é a morte que não existe. O que é a morte para você, como filósofo? Beni, assim, e por incrível que pareça, eu raramente penso na morte. Assim, é evidente, quando morre alguém muito próximo, eu penso na morte, mas eu vivo de uma forma completamente meio tomado pelas coisas que eu faço. Eu sou uma pessoa bastante passional, apesar de filósofo. Eu não acho que são ideias que nos conduzem, acho que são paixões. Então eu não penso normalmente na morte. Apesar de que, quando eu estava no primeiro ano de medicina, eu tive um professor, Harry Lenzi, de imunologia, e eu morava em Salvador, eu fazia Federal, Universidade Federal da Bahia, na época. Eu sou pernambucano, né? E eu lembro que a gente estava discutindo casos hipotéticos de pacientes terminais de doença autoimune, e eu levantei a mão e perguntei para ele: professor, como que um paciente se vê diante do fato, um paciente terminal se vê diante do fato que ele está indo em direção ao nada? E o professor virou para mim e falou: o senhor está na aula errada.
essa é uma aula de medicina, você devia estar na faculdade de filosofia. Isso foi no primeiro ano. Isso ficou na minha... Fui morar no kibbutz 1 ano, chutei o balde, tranquei a faculdade. Você catou laranja? Catei laranja, trabalhei com cebola, cuidei de vaca, carreguei frango no lul, trabalhei... Eu fiz um monte de coisa no kibbutz. Fiz ashkayá, puxei cano, como se fala, com trator. Então, só para terminar essa coisa da morte, assim, eu disse isso porque é claro que o filósofo está sempre pensando em assuntos a ver com a morte. Mas para mim, eu não lembro de ter passado 2 minutos da minha vida pensando na minha morte. Eu tenho um amigo médico, muito amigo meu, que diz que isso não é normal. Ele fala, você está mentindo, mas é verdade. Eu sou absolutamente tomado pelo dia a dia, pelas coisas que eu faço, envolvido. Talvez, sei lá, um dia, se eu tiver alguma doença, eu nunca tive nenhuma doença assim. Então, eu acho que eu dei sorte até hoje. Você não se lembra, durante a sua vida, de ter tido medo de morrer? Então, eu já tive medo de morrer quando eu lembro, por exemplo, quando meus 2 filhos nasceram. Eu tive medo de morrer porque eu tive medo de que eu morresse e largasse eles sozinhos no mundo. Lembro claramente. As 2 primeiras noites em que eles estavam no planeta, certo? Que eles tinham nascido. Né? Eu lembro de passar a noite em claro, dizendo, putz, agora... Primeiro o primeiro, depois a segunda, quer dizer, 2 filhos. Então, putz, agora ferrou, quer dizer, agora eu vou ter que ser sério, vou ter que ser responsável por gente. E aí me veio o medo de morrer. E se me acontecer alguma coisa? E se eu morrer? Né? E assim, é claro que normalmente, em momentos assim, em que eu pensei... Eu acho que isso também me acontece, Beni, porque eu nunca tive nada grave. Então, eu nunca fui internado, eu não tenho nada grave, assim, faço o exame, eu dei sorte até hoje. Então, talvez isso seja o motivo de eu nunca ter me dobrado sobre essa questão. Mas eu penso na minha morte, normalmente, como uma espécie de estraga-prazeres que ia me tirar das coisas que eu gosto, né? E aí é que o Epicuro fala, quer dizer, o Epicuro falava para os alunos dele que não há por que temer a morte, porque quando você está, ela não está, e quando ela está, você não está. Então, é um argumento que funciona mais ou menos, porque normalmente as pessoas têm medo da morte antes, né? Você entrou na faculdade de medicina. Sim. E o que você pensava naquela época? Por que você quis ser médico? Teu pai era médico? Era. Ah, era médico? Meu avô também. Teu avô também? Minha irmã também. Uma maldição. Afora parentes mais... E você assim... pensou em tentar ser tão bom quanto teu pai? Uma coisa assim parecida? Não, eu não pensei nisso. Assim, e você foi querer ser médico? Eu gostava muito de genética e de biologia. Sempre gostei, como gosto até hoje, de genética e biologia. E na época eu fiz uma coisa que era muito comum, que se chamava psicoteste, certo? Então, a psicóloga da escola, ela fez um psicoteste e ela falou para mim que eu tinha vocação tanto para a área de biológicas quanto de humanas. Eu já gostava de ler, eu gostava de escrever, fazer redação, gostava muito de geografia, de história, né? E ela falou para mim assim que eu podia tanto ir para biológicas quanto ir para humanas. E ela falou assim, mas você é um menino muito inteligente, sua família é de médicos, eu acho que você devia ir para medicina, porque depois você pode fazer o que quiser, né? E aí eu fui, prestei, na época, as 2 escolas, fosse a católica, fosse a federal, onde eu morava, na Bahia, e fiz medicina e entrei na faculdade. E, assim, não é que eu não gostava do curso, porque eu gosto de biologia, continuo gostando, mas o que aconteceu é que eu comecei a perceber que eu tinha preocupações que não cabiam na rotina médica. Eu tinha um pai médico, minha irmã médica. Eu não queria ficar dando plantão, eu não queria ter que dar conta de pessoas que podem morrer. Eu tinha mais vontade de conversar com o paciente do que olhar para o exame dele, né? Tanto que eu tentei a psicanálise, quando estava no 3º ano de medicina, eu comecei a estudar Freud e Lacan, para resolver a medicina... Você largou no 5º ano? 5º ano. E tua mãe é judia?
Sim. E ela não te matou? Não, na realidade, meu sogro quase me matou. Ah. Minha sogra, principalmente. O meu sogro, na época, me ofereceu eu abri uma clínica para mim, para eu não sair da medicina. Mas veja bem, eu sempre fui um cara meio louco, assim. Eu fazia teatro na época, estava mais pensando em teatro do que qualquer outra coisa, na época que eu larguei medicina, exatamente. Quanto tempo entre largar a medicina e decidir ser filósofo? Então, Quanto tempo você ficou sem fazer nada? Eu não fiquei sem fazer nada, porque eu deixei a medicina em 84, eu fiquei o ano de 85, 86 fazendo teatro. A minha mulher é de São Paulo, e eu vim para São Paulo, a gente veio morar aqui, porque ela estava morando comigo na Bahia. Daí a gente veio para cá, eu fiz um ano de teatro lá, um ano de teatro aqui, porque eu sempre gostei de teatro. E o que me tirou do teatro foi porque eu tinha um filho, mulher e filho, e o teatro não dava dinheiro, e me irritava que eu dependia de muita gente para fazer o que eu queria. Não tenho paciência de depender de gente para fazer o que eu quero. Sabe? E teatro, você depende de 150 pessoas para aquilo acontecer. Então, eu fiquei fazendo teatro 85, 86, montei Prometeu Acorrentado, né, a tragédia. E aí, em 86, eu comecei a fazer cursinho de novo e disse, vou fazer filosofia na USP. Porque eu falei, bom, filosofia, eu pensei em fazer artes cênicas, mas tirei da frente por causa disso que eu te falei. E aí eu resolvi fazer filosofia. Mas quando eu resolvi fazer filosofia, na minha cabeça eu já ia ser um filósofo meio heterodoxo, assim, como de fato sou. O que é um filósofo heterodoxo? Como é que você chama? Como é que o filósofo pode ser assim, heterodoxo? Eu lhe digo o que é. O filósofo já não é heterodoxo? Não, mas filósofo ortodoxo é aquele cara que estuda e se dedica a vida inteira a estudar Kant. Entendeu? É assim que a gente é formado. A gente é formado a ser especialista num autor ou num tema e passar a vida estudando isso. E eu, quando entrei na filosofia, já sabia que não queria isso. Quando eu estava no primeiro ano de medicina, de filosofia, na USP, eu era leitor na época de um colunista da Folha, que depois passou ao Estadão, que era o Paulo Francis. E para mim, veja bem, quando eu achei a medicina, e veja que eu fui para o pau, digamos assim. Eu deixei a medicina, eu falei, eu vou fazer o que eu quero. Né? Assim, eu não vou fazer na minha vida algo que eu não quero porque alguém diz que tem que ser. Certo? Então, isso que eu chamo de ir para o pau. Então, quando eu estava no primeiro ano de filosofia, eu queria dar aula. Eu descobri que eu gostava de dar aula, dando aula de inglês no IASG. Quando no final da medicina, eu já estava de saco cheio, eu sabia que eu não queria dar plantão, eu comecei a dar aula de inglês. Porque eu sabia falar inglês já, para ganhar dinheiro, porque eu tinha filho, né? Filho e mulher, tinha que ganhar dinheiro. Então, mas no primeiro ano de filosofia, eu pegava a folha e eu dizia assim, o Paulo Francis escrevia na Ilustrada, eu dizia, eu vou escrever na Ilustrada. Eu quero ser filósofo, eu quero dar aula, mas eu quero trabalhar na mídia. Porque você não pode discutir filosofia só na sala de aula. Você tem que trabalhar na mídia também. Se você quiser gerar uma discussão de fato, não pode ser só da aula. Você não pode passar. Então eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz tudo o que tinha que fazer, né? Mas isso que eu chamo de heterodoxo, porque eu achava que o trabalho do filósofo não é só em sala de aula, é também na mídia. Então eu tinha esse objetivo, né? Você sabe, Pondé, o meu pai foi um bom médico brasileiro, cientista, e ele, ao contrário do que você está falando, sempre disse para mim que não entendia por que eu gostava tanto de filosofia. Eu sempre gostei de filosofia, mas não tive essa oportunidade, pelo menos nessa vida, né, de estudar filosofia. Ou a gente pode começar amanhã, né? Ou em outra encarnação, se ou você outra assim encarnação, né? Mas ele dizia que a filosofia era uma ciência, como é aquele ditado que todo mundo conhece, que com ela, sem ela, o mundo continuaria igual. E eu nunca acreditei nisso.
E aí que eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que hoje, na medicina hoje, que praticada hoje, não só no Brasil, hein? Naquela escola que você estava estudando ali, que também é Brasil, mas que você queria mais conversar, perdão, do que ver os exames clínicos. Universidade Federal da Bahia. Você não acha que é a filosofia primeira faculdade de medicina do país, né? É fundamental para um médico? Eu acho assim, Beni, a medicina se transformou numa arte bastante cara, tecnicamente falando, e complexa, para atingir a longevidade que ela conseguiu oferecer para nós, né? Desculpa, mas você sabe, Pondé, que essa longevidade não existe de verdade. Isso é o que a mídia, que não conhece a história da medicina, diz. Mas o Entenda, fato... porque veja bem, aqueles seus autores que eu citei, ele tem centenários, tem nonagenários. Sim. A maior, essa longevidade não... Mas assim, se você pegar, por exemplo, assim, Aristóteles viveu cerca de 60 anos, Platão também viveu cerca de 60 anos, Agostinho viveu um pouco mais do que isso, né? Mas a ideia de que você consegue pegar pessoas absolutamente normais... Desculpa, Platão não era nonagenário? Não. Nenhum deles que eu lembre aqui, nenhum desses famosos chegaram a 90 anos. Agora, eu acho que o que existe hoje é uma sensação de maior usufruto da fisiologia do corpo. Então, eu lembro que quando eu fui entrevistado pelo Roda Viva pela primeira vez em 2011, era a Marília Gabriela, que era âncora do programa, eu falei uma frase... Era melhor o programa, hein? Eu falei uma frase que eu gostei muito da entrevista com ela, ela me entrevistou já várias vezes depois, e eu falei uma frase que ficou rodando, até hoje roda, que era o seguinte: o Viagra fez mais pela humanidade do que 200 anos de marxismo, né? Quer dizer, com essa frase, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem certos avanços técnicos que reconduzem o sujeito ao usufruto do corpo, porque eu acho que o tema da longevidade, antes de ser um tema estatístico, é um tema super individual. Se eu, por acaso, até hoje, dei sorte e nunca tive nenhum quadro clínico grave, certo? E, portanto, eu nunca precisei fazer uso de nenhum procedimento técnico médico avançado, digamos assim, de sobrevivência. Se eu, por acaso, em algum momento, tivesse necessidade, já teria valido todas as técnicas médicas. Então, é claro que tem pessoas que vivem mais do que outras, mas à medida em que eu ia morrer e não morro, porque existe uma medicação X ou um procedimento Y, seja lá o que for, já funcionou para mim, já deu certo para mim. Então, assim, o meu pai, que era oftalmologista e médico epidemiologista, fundou a Universidade de Feira de Santana no interior do estado. Meu pai era um idealista, comunista, idealista, né? Ele era um médico humanista, gostava muito de história, de religiões, né? Me apresentou a um monte de autores. Meu pai dizia, quando duas pessoas educadas se encontram, eu lembro disso, desse moleque ele falando assim, quando duas pessoas educadas se encontram, como você sabe que são duas pessoas educadas que se encontraram? Um pergunta para o outro, que livro você está lendo? Certo? Então, essa ideia de que você tem que estar lendo, você tem que ser culto, você tem que ter repertório. Então, meu pai era um médico humanista. Assim, eu vi, a biblioteca dele era cheia de livros de todos os tipos. Eu não tenho dúvida que a medicina perdeu muito disso, né? Ela virou muito procedimento, tem um business enorme dentro dela. As pessoas querem ficar bonitas, inteligentes e ter usufruto do corpo, e viajar, e gastar dinheiro, e dane-se qualquer outra coisa, contanto que eu tenha a medicação que eu preciso. E você tem essa noção do que é a indústria farmacêutica hoje no mundo? Eu tenho alguma noção, inclusive por conta do meu filho ser oncologista e a gente levar uns papos sobre essas coisas. Ah, né? Então, assim, mas aí não vale, né? Teu filho que te contou. Não, claro, porque ele está metido, quer dizer, agora ele trabalha com pesquisa. E o que ele diz da indústria farmacêutica, professor? Bom, a indústria farmacêutica, ela move rios e quilos de dinheiro, e ela tem um mercado, como todo mercado,
produz mercado à medida que vai desenvolvendo o mercado, certo? Então você, por exemplo, se você pega um paciente que tem um quadro clínico oncológico grave e você vai levá-lo a fazer procedimentos até o fim para que isso gere dinheiro, e se você não faz isso, você não faz parte do corpo, você não faz parte do grupo, porque você não pode virar para um paciente e dizer desencana, relaxa, morre em paz, certo? Porque não tem mais o que fazer. Mas eu acho que não é só os médicos, mas muitas famílias ficam querendo, no caso da oncologia especificamente, que se faça tudo e se tente tudo e se vá até o fim. E o paciente acaba morrendo do próprio tratamento. Teu filho, alguma vez você se lembra dele ter te dito que o câncer poderia ser uma ferida na alma, por exemplo? Uma ferida na alma, não. Essa expressão, não. Eu já escutei isso do meu médico homeopata. Eu uso homeopatia há muitos anos. Por falar em homeopatia, Nietzsche. O pouco que eu li de filosofia na minha vida, porque não tive a oportunidade, né, nessa vida de ser filósofo. Você gosta do Nietzsche? Muito. Assim, é um dos meus filósofos prediletos. Assim falava Zaratustra. O homem do futuro não terá necessidades de objetos de fé, de artigos de fé. Benny. E você já leu Nietzsche? Por exemplo, você leu Nietzsche com 30, com 40, com 50 anos? Você leu Nietzsche em fases diferentes da tua vida? O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na faculdade. Puxa, que bom. Foi o primeiro. Eu tive uma super professora, Scarlett Marton, que me deu aula de Nietzsche. E ele foi o primeiro filósofo ao qual eu me dediquei, né? Como se fala em filosofia. Você pega pelos cabelos, assim, e aí você vai ler, e lê tudo, e lê os comentadores. A primeira vez que eu li Nietzsche, eu devia ter uns 28 anos, 27 anos. Eu entrei na faculdade de filosofia, eu devia ter 25 por aí, alguma coisa assim, 26. Então eu li o Nietzsche, eu comecei a ler o Nietzsche quando eu tinha 26, digamos, e eu não parei nunca mais. Então, assim, eu leio o Nietzsche, o último livro que eu lancei, que é Filosofia para Corajosos, é um livro diretamente influenciado pelo Nietzsche. Então, assim, você pegou uns filósofos, assim, que não é o único, eu tenho muitos filósofos que eu gosto especialmente, assim, mas você pegou um, assim, que mas eu posso marcou a minha formação em filosofia. Posso tentar pegar outro, professor? Pode, claro. Como que você explica? Como é possível, quando eu soube que ele tinha 23 anos de idade, como é possível um menino de 23 anos de idade escrever o Processo e escrever a Metamorfose? Como você explica isso? O Franz Kafka, então... Não foi ele que escreveu? Foi, claro. Você gosta? Eu gosto bastante dele. Você não acha o Processo uma coisa... Eu vou dizer para o senhor, eu nunca mais esqueci o Processo. Porque o Processo, ele simboliza a própria vida, né? Sim. Você está ali, as coisas estão acontecendo, e eu vou aproveitar o Processo, antes mesmo de você me dizer o que ele significa para você. Se ele não significar nada, tenho certeza que você vai me dizer que ele não significa nada. Não, mas ele tem uma importância. Porque você não é um homem de mentiras, mas o Processo me faz pensar... O que é real, professor? Bom, essa pergunta é uma das perguntas que pode tirar o sono de alguns filósofos, né? O problema deles? É assim, Benny, o meu filho costuma dizer que eu saí da medicina, mas a medicina não saiu de mim. Eu vou explicar por quê. Eu adoro ciências humanas, eu vivo com ciências humanas, eu adoro filosofia, mas uma das coisas que eu percebi quando eu entrei na faculdade de filosofia, em vários ambientes de humanas que eu frequento, é que às vezes a moçada da humanas viaja na maionese. Tá? Então, assim, eu sou um filósofo que tem uma vocação natural para um mundo muito concreto. Como eu falei, primeiro eu acho que as paixões vêm primeiro, depois as ideias. E eu tenho uma vocação muito concreta para o mundo empírico. Então, assim, eu nunca me perguntei o que é o real.
apesar que eu sei que muitos filósofos fazem. Para mim, a realidade é isso aqui. É alguma coisa que eu posso até tentar dizer que ela não é desse jeito, mas em algum momento ela acaba se impondo. O caso do processo é diferente. Eu vejo o processo, eu vejo o Kafka como um grande interpretador da modernidade. O Kafka era um advogado de carreira. E era essa mesma idade que eu errei a do Platão? Da Metamorfose. Da Metamorfose, 23 mesmo. Ele era um como moleque pode, mesmo. Como pode, professor, mas virar barata com 23 anos de idade debaixo da cama? Mas a barata do Kafka, do Metamorfose, é uma metáfora maravilhosa para o processo de desumanização na modernização. É isso que a fortuna crítica entende do livro. Quer dizer, porque se você lembrar, o Gregor Samsa, que é a baratinha da história, ele quando acorda, ele percebe que ele virou um inseto, e aí ele começa a se bater, e o que vem primeiro na cabeça dele? Vou perder o bonde, vou perder o emprego. E aí o chefe dele bate na porta do quarto. Quer dizer, o gerente de onde ele trabalha, vai à casa dele porque ele perdeu o emprego. Ninguém em sã consciência que virasse uma barata ia pensar no emprego. Certo? Ninguém em sã consciência. Iria vir à memória. Perdi o bonde, não consigo abrir a porta, vou perder o emprego. Mas será que esse perder o bonde que ele quis falar ali naquela hora não é um pouco, tipo, metafórico, assim? Perder o bonde quer dizer alguma coisa que estava acontecendo com esse gênio aí. Mas assim, né? Eu perdi o bonde e eu vou perder o emprego. Eu não ia pensar em perder o bonde. Eu vou perder o emprego. Quer dizer, o Kafka, ele apreende muito bem na obra dele, O Castelo, que é depois do Processo, no Processo, que é uma obra que fala de uma acusação, de um sistema que você não sabe de onde vem. O livro começa com os caras invadindo o quarto dele, com o K, e ele não sabe nada. E ele passa o livro inteiro e você junto, sem saber o que aconteceu. Você acha isso uma obra de arte, sim ou não? Claro, não tenha dúvida. É uma obra que fala... Eu acho que o Processo, no mínimo, ela trabalha em 2 níveis. Ela trabalha no nível histórico, que é o nível da crítica à modernização e alienação do sujeito. Tem toda uma tradição que analisa o processo dessa forma. O que significa isso? Significa quando você tenta cancelar a sua net. Você está num ponto do Kafka. Passam você para um telefone, você fala com o robô, cai a ligação, a pessoa que atende só entende 3 frases. Se você falar uma frase fora da frase dela, ela não entende, ela passa você para outra pessoa. Quer dizer, o mundo é kafkiano nesse sentido. Ele é burocrático, ele é sistemático. E cada vez mais a gente tem a sensação de que os robôs são mais humanos do que pessoas. Né? Robôs eu digo no sentido de atendimento. Tem esse nível do Kafka, e tem um outro nível mais profundo do Kafka, que interpreta o Kafka como um judeu que vê o mundo, a criação divina, uma criação de um Deus mau, que nos tortura, que nos faz nos enganar com a realidade, que nos condena por coisas que nós não sabemos o porquê. Então a gente vive o tempo inteiro esmagado por uma sensação de culpa e de responsabilidade, em que você nunca relaxa, e que você sempre acha que está faltando, que você tinha que fazer mais, que você tinha que dar conta. E esse Deus cruel que nos criou desse jeito para nos torturar continuamente. Então o Kafka é um autor que tem uma visão de mundo terrível, né? Sobre o que é o real e o Kafka, me lembra uma coisa que me passou pela cabeça que eu mesmo escrevi. Você já imaginou um mundo que independe do que você fala, do que você vê, do que você escuta, tipo apofantisíaco, que se eu perguntasse para você, e se você me respondesse alguma coisa, já não seria apofantisíaco, porque ele não permite respostas? Isso pode ser imaginado, uma coisa apofantisíaca? Sei. Então, olha... uma das coisas que eu me dediquei ao longo dos anos, e eu fiquei 2 vezes em Marburg, na Alemanha, estudando mística medieval, né? E
a ideia de que exista uma realidade que não pode ser traduzida em linguagem. Desculpa, professor, presta atenção, desculpa. Eu não me expressei bem. A hora que a gente, vamos supor nós dois, a hora que a gente vai responder a isso e fala que existe uma realidade que não, nós já não somos mais apofantisia. Claro. Se eu for levar ao pé da letra a ideia de que é possível uma realidade fora da linguagem, eu vou ter duas formas. Ou eu faço o trajeto histórico disso, que é o que eu estava fazendo, quer dizer, então isso daí é uma tradição que aparece em várias religiões e várias tradições místicas, inclusive na Grécia, da onde vem a própria expressão. Ou eu posso entender que existe uma realidade que é iniciática, em que eu me comunico com você pelo olhar, que eu não consigo colocar em palavras e que na hora que eu coloco eu já não estou nela. Já fui expulso dela. Né? Isso do ponto de vista dos vínculos concretos, históricos, gente foi queimada por falar isso na Idade Média. Eu me dediquei especificamente a uma mulher do século XIII que foi queimada, ela nasceu no XIII e foi queimada no XIV, chamada Marguerite Porete, que escreveu um livro chamado Espelho das Almas Simples, no século XIV, no começo do XIV. Ela foi queimada em 1310 e ela fala muito dessa realidade, né? E ela fala isso e ela fala que a igreja, então, da sua época, detém o monopólio da experiência espiritual profunda mística, que é apofática, que não é possível de você traduzir ela em linguagem, e ela foi queimada como herege. Né? E tem vários casos assim. Então, se você me perguntar se eu acredito que existe essa realidade, tá? Que eu não sei se é realidade. Então, sim, o que seja... Mas você já imagina, já pensou nisso? Já. Ah, já? Já. Eu já tive... E aí o que acontece é o seguinte... Eu já tive momentos, experiências em que eu tive a sensação de que eu estava em contato com algum tipo de realidade que eu não consigo pôr em palavras, mas assim, é por isso que normalmente eu me defino como ateu não praticante, ou ateu místico, porque eu não acredito em Deus, em religião, mas eu me encantei, sempre me encantei com esse tipo de experiência que eu acho muito específica, de você, de repente, ter a impressão que você tem contato com alguma coisa. Tudo bem que não é possível de ser posto em linguagem, mas não é isso que me encantou nessa experiência. O que te encantou? O grau de patos que ela traz, de tesão pelas coisas. Certo? Puxa, que bom, que bom falar com o filósofo, porque os meus colegas médicos acham que patos é patologia. Ainda bem que você veio. Não, mas é a palavra, da patologia, né? Mas a palavra é paixão. Que bom que você está aqui. Porque o verbo topatem, você pode entendê-lo como sofrer, no sentido que vai dar na patologia, mas ele também significa você ser afetado por coisas... Sabe por que virou patologia? Que vem de fora. Por causa dos gregos. Porque eles diziam que sem paixão as pessoas adoeciam. Então veio o apático, né? Todas essas linguagens. Você queria continuar na nossa apofantasia? Ou eu posso perguntar? Vamos mudar. Vamos mudar? Sim, claro. Você morou na França? Sim. Tem gente que escreveu por lá ali, né? Você sabe. Na né? França? Muito Você lembra de um que escreveu Il Monde comme il va? Sim. E o que você acha dele? Eu acho que o pecado da filosofia francesa, assim, vamos começar pelo lado negativo para depois falar o lado positivo. Eu acho que a filosofia francesa, eu gosto muito da filosofia francesa do 17. Na realidade é a que eu fiz o doutorado. Eu me dediquei ao século XVII francês. O Voltaire é do século XVII. O Voltaire é do XVIII. Né? 17 quem é? Desculpa. Pascal. A minha ignorância. Pascal, Pascalianos. Descartes, Malebranche. O meu doutorado é sobre Pascal. Né?
os moralistas, como a gente chama em filosofia, que são especialistas em comportamento humano, né? O 18, filósofos como Voltaire, na verdade, quando a filosofia francesa faz uma guinada racionalista, né? Principalmente o Voltaire. Apesar de que o Voltaire é um grande filósofo, não resta dúvida, mas ele é um filósofo que acreditava, por exemplo, que existe um combate entre as trevas da religião e as luzes da razão. Para mim isso não é muito claro. Eu entendo que religião pode... Desculpa, as trevas da religião e as luzes da razão. Como um humilde médico, professor, cientista, puxa vida, por que está assim escrito na história? Porque a primeira coisa que me vem em mente é que um bom médico, um bom cientista, tem que se aproximar de Deus. Perdeu o professor Pondé. Sabe por quê? Porque, por exemplo, eu tenho uma especialidade que eu trabalho com proteínas muito pequenas. Aquele intrincamento, é uma coisa mágica para mim. É tão claro para mim que a razão não vai explicar isso. Eu tenho que pôr alguma coisa. Você não quer chamar de Deus? Chama do que você quiser. Você quer dizer... Do que você quer chamar? Você quer dizer que, ao contemplar a sofisticada fisiologia da natureza, celular, no caso a microfisiologia, é necessário se postular a existência de um design inteligente? Pô, tem que ter um arquiteto, não? Então, isso é uma discussão infernal. Nós não vamos nem começar, Não é que nós não vamos nem começar. Deixa assim, eu te dizer uma coisa. A minha cadeira na PUC é filosofia da religião, tá? Eu estudo religião, basicamente judaísmo e cristianismo, são as minhas especialidades há algum tempo, inclusive para a história que eu tenho estudado nos últimos tempos. E assim, com isso eu quero dizer que eu acho a religião uma experiência humana fundamental, tá? Eu não tenho essa experiência. Tem um filósofo romeno que eu gosto muito, chamado Émile Cioran, que viveu na França no século XX, que ele dizia: eu não nasci com o órgão da fé. Eu não nasci com o órgão da fé. Eu não tenho fé. Porém, quando eu brinco dizendo que eu sou um ateu não praticante, é porque eu não acho... Desculpa. Eu fiquei curioso. Sim. O que é um ateu não praticante? Um ateu não praticante é uma... Porque se você é ateu... Sim. Então... O fato de você ser ateu, você já não está praticando? Não. Um ateu não praticante é uma analogia, uma paródia da ideia do católico não praticante, que é muito comum no Brasil. Você fala, eu sou católico, mas não praticante. Ou eu sou judeu não praticante. Não praticante, então. Desculpa. É isso que quer dizer. Desculpa. O ateu não praticante... Ateu não praticante. É porque... A maior parte dos ateus que eu conheço é chata. E tem um monte de ateu que acha que ser ateu significa que você é mais inteligente. E aí eu já escrevi várias vezes na minha coluna da Folha que eu fiquei ateu com 8 anos. O que eu quero dizer com isso? Ser ateu é muito fácil. O mundo é uma merda. Confuso, complicado. Isso não significa que eu não tenho adesão à realidade, mas eu tenho adesão à realidade não pela teoria sobre o mundo, mas porque eu gosto das coisas. Eu sou completamente romântico, filosoficamente falando. Eu gosto das coisas. Não é porque eu acho que o mundo vale a pena. Eu acho que o mundo não tem salvação nenhuma. Não vai melhorar. Não acredito em evolução da humanidade, não no sentido darwinista, tá? No sentido banal da expressão. Qual o futuro da filosofia? Futuro da filosofia? Eu acho que a filosofia sempre vai ter futuro porque o ser humano não tem cura. Então, assim, o futuro da filosofia, digamos um pouco mais historicamente falando, é lidar com avanços da ciência, por exemplo, lidar com desafios que a ciência traz, mas eu acho que o futuro da filosofia é o que sempre foi. A filosofia é um conjunto de perguntas que dá à pessoa a sensação de que ela penetra melhor nas coisas. São as perguntas que importam na filosofia. Professor, eu queria fazer uma última pergunta, então. Faça. O que o senhor gostaria de deixar para nós aqui hoje, depois de deixar
essa tarde com tanto deleite, né? Uma tarde tão gostosa. Uhum. O que você quer falar para nós? O que te vem à mente? Me diga uma coisa, eu imagino que uma pessoa, às vezes, queira falar tantas coisas e que não pode, né? Hoje em dia, na vida das pessoas, né? Tem alguma coisa que você nunca falou e que você queria falar? Aqui é o lugar. Eu acabei construindo a minha imagem no debate público como justamente aquele que fala tudo o que quer e não se importa com o que os outros pensam. Quer dizer, isso acabou virando minha, digamos assim, minha imagem de marca, né? Na Folha, eu só não posso xingar as pessoas, xingar palavrão, assim. Mas eu não tenho experiência, seja no jornal, seja na televisão, seja na rádio, de não falar o que eu quero. Justamente por isso eu sou conhecido por ser politicamente incorreto e por dizer coisas que tem pessoas que têm medo de falar e ser processado. Eu acho que uma das coisas que me encanta e tem me encantado, e eu tenho pensado muito, eu comecei a falar há pouco, quando eu disse para você que eu era um romântico, né? O quanto eu acho que o mais importante é a relação de gosto que você tem com as coisas e não a teoria que você tem sobre elas. É assim que eu vivo. Então, eu tenho 57 anos. E eu tenho a impressão, cada vez mais, de que eu consigo começar uma outra vida de repente, se eu tiver tesão pelo que eu estiver fazendo. Então, assim, e eu tô terminando o programa mais nietzscheano do que isso, impossível. Mas tesão pelo que está fazendo, eu vou pegar daí. Sim. Para a gente se despedir. E eu não preciso nem usar as palavras, a gente falou muito das palavras, né? Uhum. E acho que você pode sentir o prazer e o tesão que eu senti de ter você aqui hoje. Muito obrigado. Mas é a mesma coisa para mim. Luiz Felipe. Obrigado a você, Benny. Obrigado. Prazer. Mais informações e outras edições do programa você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!